Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho que a maioria das pessoas que me acompanham por aqui, meus amigos, meus clientes, família, enfim, colegas, não sabem que eu estou escrevendo um livro. Ao contrário, eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem por aqui conhece a minha história, né? Que em 2011 eu fiquei viúva do meu primeiro marido, do Eduardo, de uma forma súbita, né? E logo depois, 20 dias depois, eu descobri a gravidez da nossa filha, da Estela. E apesar de toda a dor que eu passei naquela época, todo aquele susto, toda a surpresa, toda a tragédia que foi, eu tinha uma sensação interna muito forte de que as transformações na minha vida estavam apenas começando. Em 2013, a minha filha nasceu em 2012, né? Em 2013, eu voltei da licença maternidade para trabalhar. Eu trabalhava no Citibank Brasil, aqui na Paulista. E naquela época eu comecei a buscar algumas alternativas, né, para colocar um pouco para fora a minha dor, né, daquele episódio, enfim, daquilo que eu estava vivendo. E uma das formas que eu encontrei foi a escrita de um livro. Comecei a pensar em escrever primeiro um blog, depois pensei em colocar em pequenos textos, fiz um texto para a editora Abril, na época, que foi muito bacana, teve uma repercussão muito grande sobre a história, e até que chegou até mim, né, uma pessoa incrível chamada James McSill, nome de artista ele tem. Ele é um consultor em storytelling e faz tutoriais e ajuda pessoas, incentiva autores amadores e experientes, né, a escreverem seus livros e publicarem esses livros, né? E aí eu fui cair em 2013 num dos congressos que o James deu aqui no Brasil. Ele mora fora do Brasil, no Reino Unido, e eu fui a esse congresso. Eu lembro que eu estava saindo do City no horário do trabalho, acabou o trabalho, eu saí vestida de executiva, fui até a livraria Martins Fontes, ali da Paulista, para o congresso. Trombei com um monte de gente diferente, um monte de gente criativa, um monte de artista, né? Gente que já estava no ramo da escrita, e aquilo foi muito, muito divertido. Tive 10 minutos com o James na época para poder contar para ele a minha história. E eu toda emocionada, né? Muito, muito inspirada por aquela história tão importante que é a minha vida. Contei para ele em 10 minutos que eu tinha vontade de escrever sobre aquela história. Ele olhou para mim na época e disse: Menina, você tem uma baita história nas mãos. E mais do que isso, você tem a coragem e a vontade de escrever. E você vai inspirar as pessoas, você vai transformar a vida de muita gente. E aquilo me encheu os olhos de lágrimas. Eu falei assim: é isso que eu quero. Ele pediu para eu mandar na época um texto pequeno. Eu mandei para ver se eu escrevia pelo menos português, né, de uma forma correta, porque ele nunca tinha me visto na vida, não tinha nenhuma referência minha. E eu mandei e a gente começou um tutorial. Na época ele morava no Reino Unido e a gente fazia sessões via Skype. Comecei a tirar aquela ideia do papel. Depois eu tive sessões diferentes. O James tem um trabalho, uma forma de trabalhar muito interessante. Fiz alguns retiros com ele também de escrita. E eu comecei a fazer com que isso ficasse mais latente na minha vida, né? E eu confesso, gente, que anos se passaram. A gente tá em 2020, né? Eu comecei essa história em 2014, mais ou menos, que foi quando eu fiz uma mudança de carreira e comecei a me dedicar um pouco mais a esses projetos. E o livro ainda tá para ser finalizado. Eu acredito que esse ano eu vá conseguir. Mas eu acho que são vários obstáculos que eu preciso ultrapassar. Um deles é a minha própria resistência. Essa resistência interna que a gente tem, às vezes, de desacreditar de um chamado da nossa própria alma, né? Por questões de medo, de achar que não é capaz. E na verdade, eu tô, assim, em luta diária com essa Isabela que mora dentro de mim, que às vezes resiste, né, a sentar e escrever. Então, sobre esse tema, eu até gravei uns stories recentemente e transformei isso num IGTV que eu vou publicar logo mais aqui na timeline, para que vocês também possam ir atrás das suas próprias resistências e quanto elas estão atrapalhando vocês de serem, enfim, mais felizes, de conquistarem coisas bacanas na vida de vocês. E eu confesso também é muito custoso eu driblar o correr da minha vida, o tocar da minha nova vida, desde a viuvez para cá, passar por uma maternidade solo, refazer planos de vida, ter que refazer a própria Isabela, né? Deixar aquela Isabela para criar uma nova depois que eu fiquei viúva. Então, assim, mudar de carreira,
me casar novamente, né? Eu me casei com o Murilo, algumas pessoas já viram ele aqui também no meu Instagram. Então, assim, e administrar ao mesmo tempo o meu vínculo emocional com essa história. Então, o livro ele traz essa dificuldade, né? De eu realmente ter que encarar uma história que ficou lá atrás, mas que na verdade ela caminha comigo pro resto da minha vida. Então, assim, eu sigo na luta da escrita, respeitando o meu ritmo, né? Respeitando o meu dia a dia, mas também me cobrando um pouquinho. E nessa caminhada eu também encontrei duas pessoas incríveis que me ajudaram, que eu queria dizer aqui, que fazem trabalhos maravilhosos com a escrita. Quem tiver interesse, além do James, que eu vou deixar o contato dele aqui, a Silvia Camossa, maravilhosa, escritora, sensível, amiga, parceira, que consegue sacar de dentro do meu coração o que eu quero escrever. Silvia, obrigada pelas oficinas, pelo nosso dia a dia de escrita e por todo o incentivo, né? E a Jerusa Zeunes, ousada, maravilhosa, professora, cheia de conteúdo, fiz uma oficina de escrita com ela sensacional, que, enfim, que vale muito a pena conhecer, né? Conheci a G através de uma amiga, a Liliana Pardini, que é outra escritora maravilhosa, minha amiga da época de advocacia e que também me incentiva, torce por mim e que a gente troca bastante. Enfim, tem muita gente para agradecer, mas eu queria ressaltar esses profissionais.